Uma última questão aqui antes das perguntas. A questão das duas proibições que eu determinei em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Proibições, na verdade, ou limitações para evitar qualquer prejuízo ao pleito eleitoral, qualquer prejuízo aos eleitores. A partir não só da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF, de relatoria do ministro Barroso, e posteriormente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, nós determinamos, que o transporte público não poderia ser menor do que a média. E dois, a questão da gratuidade estaria fora da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que é um instrumento importantíssimo, a garantia do transporte público gratuito é um instrumento importantíssimo para a efetivação da cidadania, principalmente daqueles eleitores e eleitoras com menos poder aquisitivo. A partir disso, foi determinado à Polícia Rodoviária Federal que não fizesse operações que prejudicassem o transporte público dos eleitores, exatamente para evitar qualquer atraso, ou principalmente evitar que esses eleitores pudessem chegar até o local de votação. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, dizendo que, no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. Onde houve aqui, e isso vai ser mais detalhadamente apurado, onde houve aqui um eventual conflito. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, que em que pese ser apurado caso a caso, o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. A partir da reunião, que já se encerrou há mais de uma hora, foi determinado que todas as operações cessassem, inclusive com base no Código de Trânsito Brasileiro, para que os eleitores agora não tenham atraso, porque nós já estávamos faltando aí 3 horas, 2 horas e 50 para o término das eleições, para que não ocorresse nenhum prejuízo. Mas é importante novamente salientar que não houve, nas operações, não houve retorno à origem dos eleitores. Os eleitores prosseguiram até a sua sessão eleitoral e votaram. Tivemos um segundo problema em relação ao transporte gratuito, o metrô de Belo Horizonte. Assim que eu tomei conhecimento disso, o presidente do metrô da companhia lá é a Companhia de Trânsito Metropolitano, em São Paulo é diferente, são separados, né? Eu oficiei imediatamente para determinando o cumprimento imediato, sob pena de multa pessoal de R$150 mil por hora e crime eleitoral. Juntamente com isso, depois fui comunicado também pela empresa, chegou a intimação, disse o
diretor-presidente, que não havia sido intimado ainda dessa decisão judicial. Isso também será apurado, mas isso foi resolvido logo em torno de meio-dia, 10 para meio-dia, salvo engano, e resolvido. Em relação à Polícia Federal, não houve nenhuma determinação para que operações não fossem realizadas. Houve a determinação para se evitar que a Polícia Federal fosse envolvida em questões políticas, e aqui todos sabem, aqueles que me conhecem, todos sabem o respeito que tenho pelas polícias, por todas as polícias. Tive a oportunidade de, como ministro da Justiça, comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como secretário de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. Então, entendo que todas as polícias são órgãos de Estado, não órgãos de governo. Para evitar eventual manipulação que estava sendo sugerida da Polícia Federal, o que foi proibido foi divulgação de operações específicas, ou seja, a Operação X, se apreendeu esse dinheiro, com foto de dinheiro, com foto daquilo, durante o período eleitoral, para eventualmente sugestionar o eleitor. Em nenhum momento, isso foi esclarecido logo no começo da manhã, durante a manhã, em nenhum momento os boletins, as apreensões, os números secos foram proibidos, e isso está sendo divulgado. Então, também essa informação é importante. Então, são essas as informações que me parecem, antes do final, do término das eleições, importantes, e estou à disposição para as questões.